Abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz. Quem vos fala é o seu irmão Cláudio, ok? Meus amados, gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, eleitos do Cristo ressuscitado, e que com todos aí que nos ouvem, ok? Uma palavra edificante, uma palavra para crescermos no entendimento. Está registrado no livro do apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 8. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 8, ok? Enquanto você procura aí na sua Bíblia, gostaria aqui de apresentar meus dois canais que temos. Quando eu digo temos, é eu e minha esposa, ok? E o primeiro canal é Vivendo em Graça Bertioga. O segundo canal é Edileuza Santos Bertioga. Ok, meus amados? Para você que já achou, vamos estar lendo. Diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possais ganhar a Cristo, ok? Para que possais ganhar a Cristo. Meus amados, gostaria de colocar um subordinado tema para esta mensagem. O tema para esta mensagem é religião, o esterco do mundo. Vou repetir o tema: religião, o esterco do mundo, ok? Quero aqui desde já avisar os amados, eu vou estar aqui fazendo nesta mensagem 2 vídeos. Vai ser o vídeo 1 e vídeo 2, ok, amados? Para não ficar muito longo o vídeo, tá bom, meus amados? Então nós vemos aqui o tema: a religião, o esterco do mundo. Acabamos de ler aí a Epístola de Paulo, né, irmãos? Vemos aí uma palavra rica, uma palavra poderosa, da qual o apóstolo Paulo vem aí falando a respeito dos canudos que ele tinha na religião. Antes do apóstolo Paulo, ter tido aquele encontro do Cristo com ele, antes de Cristo ter um encontro com o apóstolo Paulo, ele havia um canudo. Ou seja, o que é isso, um canudo? Ou seja, era um homem estudado, era um homem que era fariseu, era um homem que era judeu, ele tinha a sua pomba, na religião, porque a religião é isso que traz. Ela traz pomba, ela traz orgulho, ela traz soberba. A religião, ela traz tudo isso, e é tudo isso que o apóstolo Paulo ele tinha antes da sua conversão, antes de Cristo ter um encontro com ele. Então nós entendemos que o apóstolo Paulo, segundo a Bíblia, a história vem nos dizer que ele foi estudado com Gamaliel, foi estudado com homens sábios a respeito da lei. Tudo que se dirigia sobre a lei, o apóstolo Paulo era um camarada que entendia. Vamos dizer que o apóstolo Paulo era um PhD da lei, antes de ter um encontro com Cristo. O apóstolo Paulo era fariseu. O apóstolo Paulo ele tinha lucros na sua religião. Era um homem que aonde passava era reverenciado. Nós vemos que a religião ela traz tudo isso para um homem: soberba, arrogância,
Portanto, que nós vemos biblicamente que antes de Jesus Cristo ter um encontro com Paulo, antes da conversão do apóstolo Paulo, que era Saulo, o seu nome, ou Saul, né? Nós vemos que ele perseguia, ele era perseguidor da igreja. Só que nós vemos também o apóstolo Paulo perseguindo a igreja, consentiu, né? Participou na morte de Estevão, consentiu na morte de Estevão. Então nós vemos que agora, esta palavra aqui, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, 8, nós vemos que quando Cristo tem um encontro com o apóstolo Paulo, quando ele recebe Paulo, né, que era Saulo, recebe a carta dos anciões para perseguir a igreja, ele vai para Damasco, e lá nas ruas de Damasco ali, indo para Damasco, no caminho, Cristo tem um encontro com ele, e ali houve a conversão dele. Ele fica cego ali, e Cristo começa a dar as meretrizes para ele, as instruções para ele. Já não seria mais aquele Paulo, aquele Saulo, já não seria mais aquele Saulo. Ali no caminho de Damasco, o nome dele já muda. Ele automaticamente, lá mais para frente, não queria mais ser chamado de Saulo, mas sim Paulo, porque teve um encontro com Cristo ressuscitado. Começou a receber o evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Evangelho este que não tem nada a ver com o evangelho que pregam aí no sistema religioso. Evangelho este do Cristo ressuscitado que não tem nada a ver com o sistema religioso, com essas doutrinas evangélicas. É totalmente diferente. A doutrina que Paulo deu ali para... A doutrina que Jesus Cristo deu ali para o apóstolo Paulo. Não tem nada a ver com o sistema religioso, com essas igrejas evangélicas, nada a ver. E nós vemos Paulo aqui, ele se expressando: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então ele tinha por perca todas as coisas. Quais seriam essas todas as coisas? Seriam seus canudos que ele tinha na religião. Seria o ganho que ele tinha na religião. E ele tem isto, esta polpa que ele tinha na religião, este orgulho, esta soberba que o apóstolo, que Saulo, né, antes da conversão tinha. Quando tem esse encontro, quando Cristo tem um encontro com ele no caminho de Damasco, muda-se tudo. E mais à frente Paulo ele declara: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Você vê que o conhecimento do Cristo ressuscitado não tem nada a ver com esta religião. O conhecimento de Cristo não tem nada a ver com o sistema religioso que permeia nos dias de hoje e que permeava nos tempos atrás. O conhecimento de Cristo, meus amados, não tem nada a ver com o sistema que há nos dias de hoje. Eles não têm conhecimento do Cristo ressuscitado. O conhecimento deles é Jesus de Nazaré. Não entende os dois pactos, não entende as duas alianças. Eles não entendem que Jesus de Nazaré veio como judeu para os judeus e para ser ministro da circuncisão, pregador da lei de Moisés. Já o Cristo ressuscitado já é outra manifestação. Eles não entendem essas duas manifestações, de Jesus de Nazaré e do Cristo ressuscitado. E por isso eles vivem Jesus de Nazaré, vivem na lei de Moisés. Esta é a realidade.
Mas o apóstolo Paulo vem dizendo aqui: meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco. O apóstolo Paulo considerava tudo aquilo, quando teve o conhecimento do Cristo ressuscitado, tudo que ele tinha, os seus canudos, os seus estudos, tudo aquilo ali, as honrarias que ele tinha como fariseu, os seus ganhos, ele tornou tudo isso como esterco. E você sabe o que é esterco. E você que não sabe o que é esterco, eu vou estar dizendo. Fique até o final desse vídeo. Ok? Se eu não falar nesse primeiro vídeo, eu vou falar no segundo. Ok? Então vamos ver. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Só se ganha a Cristo quando a pessoa reconhece que esta religião que permeia hoje não serve para ele. Porque tudo isto que está no sistema religioso, que está nas igrejas evangélicas, são estercos. São doutrinas que é estercos. E para você possuir o Cristo ressuscitado, ter o conhecimento do Cristo ressuscitado, você tem que rejeitar tudo isso para você ganhar a Cristo. Assim como fez o apóstolo Paulo. Ele chamou de tudo aquilo ali de esterco. Esterco, eu já vou falar o que é. É merda. Desculpa a expressão, é bosta, irmãos. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, tudo aquilo que eu tinha, que eu ganhava, o lucro que me dava, tudo aquelas honrarias, aquelas honrarias, aquelas glória humana, porque o sistema religioso é assim. Eles gostam de glória humana, de ser honrado. Aquelas honrarias que eu tinha, aquela polpa que eu tinha, aquele título que eu tinha de fariseu, tudo isso é esterco, é merda, é bosta. Tudo isso foi, e tudo isso eu deixei para o conhecimento de Cristo. Ah, se todos entendessem. O sistema religioso, ele traz isso. Ele traz soberba, arrogância, a ignorância, a prisão. E nós vamos estar aí falando isso logo mais embaixo, ok? Então nós vemos, irmãos, hoje em dia, está na moda, né? Está na moda hoje em dia as pessoas se declarar ateu. Eu vou repetir. Está na moda as pessoas se declararem ateu. Nos meios das comunicações. E nós vemos especialmente na internet. Nós vemos isto, essas declarações. As pessoas se declararam ateu. E nós entendemos que muitos famosos, e até mesmo, irmãos, anônimos, proclamarem a sua antifé. Vou repetir. Nós vemos pela internet muitos famosos e até mesmo anônimos proclamarem a sua antifé. Nós vemos aí, pelas comunicações, pela internet, né? Os famosos, os anônimos, eles proclamam na cara de pau a sua antifé, em dizer que não acredita em Deus e em qualquer coisa relativa ao âmbito espiritual. Eles dizem, não creio em Deus. Eles dizem, não creio nesse homem, Jesus de Nazaré, que veio e morreu, ressuscitou depois. Isso aí é fantasia, é historinha de carochinha.
Então nós vemos que está aí na internet, nas comunicações, você vê as declarações deles, que não crê, que não crê, que não acredita que existe um Deus. Na verdade, nós entendemos que existe dois tipos de ateu. Existe o ateu prático, e existe o ateu prático e existe o ateu teórico. Como assim? O ateu prático é aquele que pratica verdadeiramente essa religião, não crê de maneira alguma em que Deus existe, em que Jesus de Nazaré veio para realizar essas obras de morrer e ressuscitar. Ele não crê de maneira alguma. Esse é o ateu prático, que está ali, prega, afirma nas suas convicções. E existe o ateu teórico. Teórico é aquele que acompanha, né, o prático. É aquele, como se diz em um ditado, quem vai pela cabeça dos outros é piolho, né? Então é isso daí. Então tem lá esses que vão por aquilo que falam, por aquilo que dizem. E é claro, é bem verdade que quando encontramos uma pessoa desta forma, você tem que fugir dela, meu amado. Você tem que correr, entendeu? Porque é muita abobrinha. O que falam é muita abobrinha, muita coisa sem nexo. Porque o ateu, ele prega, ele não acredita na existência de Deus, não acredita nas obras de Jesus de Nazaré, que veio, morreu e ressuscitou. Eles não acreditam. Você não põe isso na cabeça do ateu, mas de maneira nenhuma. Eu sei o porquê e você vai entender o porquê. Bom, o ateu vem pregando que o mundo ele foi feito por uma explosão, o tal do Big Bang. Creio que todos já ouviram falar sobre isso. Você que não ouviu, o Big Bang era uma explosão. Eles dizem que o mundo foi criado com uma explosão, sem nexo nenhum, meu amado. Aonde já se viu o mundo ser criado por uma explosão? Explosão não veio para edificar nada. Explosão não veio para edificar nada. Pelo contrário. Explosão nós entendemos que destrói. Explosão, ela desfaz e não constrói. Mas eles falam isso, pregam isso, proclamam isso, por quê? Para querer tirar a soberania de Deus. O salmista Davi diz que os céus, eles proclamam a glória de Deus. Quando o salmista Davi disse isso, que os céus proclamam a glória de Deus, está dizendo que quando você olha para os céus, Deus está dizendo: eu que criei os céus e a terra. É olhar para o céu e dizer que há um Criador que é verdadeiro, que há um Criador que existe em formar os céus, a terra, as estrelas, o mar, tudo que existe sobre a terra. É interessante que eles também, alguns cientistas, nós vemos isso até mesmo nas escolas, que é ensinado. Eu mesmo, eu lembro, quando eu fiz aí a segunda série, pegava lá os livros de ciência, e o cientista colocaram lá que o homem veio do macaco. Barbaridade. Para que isso? Para tirar a existência de Deus. Para tirar o poderio de Deus, daquilo que Ele criou. Aí vem o cientista dizer que o homem foi criado do macaco, irmãos. Nós vemos cada barbaridade. Se deixarmos ser elevado por esses ensinos, que não tem fundamento.
Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos um fundamento. Esse fundamento é Jesus Cristo. Este fundamento é aquilo que Jesus Cristo entregou ao apóstolo Paulo, as 14 epístolas de Paulo. Ali está o fundamento da igreja genuína. As 14 epístolas de Paulo, ali está o fundamento, que foi trazido pelo nosso Cristo ressuscitado, dado ao apóstolo Paulo, e hoje chegou até a nós. Glória ao Abba por isso, que foi e é este evangelho da graça. Então nós vemos que o cientista dizendo que o homem veio do macaco. Aí nasce aquele macaquinho e vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. O ateu vem dizendo que o mundo foi criado por uma explosão. Sem lógica nenhuma, né, irmão? Então nós temos uma base. Essa base é chamada isso daqui, ó, Bíblia, Palavra de Deus. A nossa base está aqui, ó, na Palavra de Deus. E para esse cientista e esses ateus, eu falo para eles aqui, ó, existe um livro chamado Gênesis, o princípio de todas as coisas. Fala sobre o princípio da criação da terra. Vai lá no livro de Gênesis 1, começa a ler lá. Não precisa ficar estudando, quebrando a cabeça para saber como foi feito o céu, a terra. Está lá escrito quem foi que criou, está falando até o autor que criou. Ok? Passa aí esse recado para você, cientista. O homem não veio do macaco, coisa nenhuma. O primeiro homem foi formado do pó da terra, chamado Adão, e foi o Deus Todo-Poderoso que criou. O livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante, vai falando ali sobre a criação da terra. Capítulo 2 vem falando sobre a criação do homem. Também tem ali capítulo 1, verso 27, sobre a criação do homem. Sobre a criação do mundo, não foi coisa nenhuma de explosão. Foi o próprio Deus que o criou para a sua glória. E eu quero te dizer, ateu, não tire a glória de Deus, porque esse Deus, ele existe e ele está em nós. Não tire a glória de Deus. Ok? E você, cientista, saiba, o homem não veio do macaco. O homem veio pelas próprias mãos de Deus. Ok? Então nós vemos aí que esses ateus, ou ateu, né? Vem pregando isso daí, vem anunciando isso. Não acredita em Deus, não acredita em coisas no âmbito espiritual. E nós sabemos que existe muitos, né, que são ateus mesmo. Estes são, nós entendemos, sementes más. Eu vou repetir. Esses são sementes más, que negam a criação de Deus. Esses são sementes más. E eu falo isso, irmão, biblicamente falando. E nós sabemos que esses que são sementes más, acreditamos em duas sementes, a boa e a ruim. E para não crer nesse Deus Todo-Poderoso, para crer que o mundo foi criado, acreditar essa doutrina, essa falácia, isso é um engodo, meus irmãos, isso é um engodo, né? Então nós vemos que esses homens, eles são maus. Eles também é conhecido como filho da desobediência. Vamos ler? Vamos ler em Efésios capítulo 5, verso 6. São conhecidos como filho da desobediência. Vamos ler aqui. Diz assim, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 6. Vamos ler o 6 e o 7, ok? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim, portanto, não sejais, diz assim o 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vou ler o 6 de novo. Ninguém vos engane. Olha aí, irmãos, tem que tomar cuidado com esses ateus aí, com esses ensinamentos, né? Principalmente esses ateus, esses cientistas aí, tem que tomar cuidado, amado. As coisas, a ciência é bom, sim. Tem muitas coisas que você dá para peneirar. Você peneira e pega o que é bom. O que é ruim, você joga para lá.
Vamos lá. Ninguém vos engane com palavras vãs. São palavras vãs, né? Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Versículo 8. Versículo 7, somente até o versículo 7. 6 e 7. Ok? Portanto, não sejas participantes com eles. Então nós vemos que esses aí são conhecidos como os filhos da desobediência. Não vai acreditar, não vai crer nunca, amado. É a mesma coisa quando a graça vem para o sistema religioso. Eles olham, dão um pacto, eles chamam nós de herege, falso profeta, falso irmão. É um impacto, né? E nós vemos aqui que, por que eles não acreditam? Tem um porquê que eles não acreditam. Sabe o porquê? Porque eles não nasceram com capacidade para crer. Vamos ler isso? Abra aí. Abra aí. Livro histórico de João, capítulo 10, verso 26. Eu vou ler esse versículo aqui e nós vamos continuar no segundo vídeo. Você fica aí, vê esse vídeo e depois você vai lá no segundo vídeo, ok? Vamos ler aqui. Livro histórico de João 10, 26. Diz assim: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Desculpe, irmãos. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Livro histórico de João 10, 26. Está aí o porquê esses ateus, a maioria, né, de alguns que não creem nessa graça que nós pregamos, porque não sois das ovelhas de Deus, porque não sois eleitos de Deus, por isso que não crê. Então nós vemos aqui o próprio Jesus disse: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, não sois. Então esses aí que não crê na existência de Deus, não crê na plenitude, no poder de Deus, é porque eles já nasceram, porque não é ovelha de Deus, porque não são filhos de Deus. Não é filhos da livre, mas é filhos da escrava. Os filhos da livre entendem as coisas espirituais. Agora o filho da escrava é carnal, não entende e não vai compreender as coisas do espírito. Ok? Meus amados, vamos continuar aí no vídeo 2. Fique até o final, porque é muito maravilhoso esse estudo. Ok? Eu vou fazer dessa forma assim, para não ficar muito longo o vídeo. Esse será o vídeo 1. E eu vou gravar aí o vídeo 2. Ok, meus amados? Graça e paz. E fique aí, acompanhe o segundo vídeo, para a glória de Deus e para crescermos neste conhecimento. Será o mesmo tema, ok? Paramos aqui. Então nós entendemos que eles não crêem, porque não é das ovelhas de Deus. Não são filhos de Deus. Não são eleitos. Não são filhos da livre, mas são filhos da escrava. É por isso que não crê. Vamos lá ver o segundo vídeo. Olha lá o segundo vídeo, ok? Deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixa o seu like. Graça e paz.